alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos então começar essa correção do PET volume 7 e acreditamos nós que esse será o último PET, o próximo será avaliativo. E o tema de vocês é contextualizando o escravismo antigo e a servidão medieval. O PET de vocês trouxe um texto e logo abaixo aí do título e das boas-vindas tem um subtítulo. A escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro de forma completa. O escravizado não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido pela força. Esse tipo de relação não se limita, pois a compra e venda de trabalho, como acontece, por exemplo, no Brasil de hoje, em que o trabalhador fornece sua força de trabalho ao empresário por um preço determinado, mas mantém sua liberdade formal. Na escravidão, transforma-se um ser humano em propriedade do outro a ponto de ser anulado seu próprio ser deliberativo. O escravizado pode ter vontades, mas não pode realizá-las. Então, o que esse textinho veio trazer para a gente? Veio dizer que a pessoa que, quando ela é escravizada, ela pode até ter vontade própria de fazer alguma coisa, porém ela é impedida de fazer. Ela só vai fazer as vontades daquele que se diz seu dono. Aqui o texto continua falando que a escravidão não é recente na história da humanidade. Já na antiguidade a gente via a ocorrência na Mesopotâmia, no Egito, quando eles usavam essas pessoas na execução de obras públicas, como barragens, templos, e era um grande número de trabalhadores que era recrutado. Quando terminavam essas obras, eles eram dispensados dessas tarefas. E aí, muitas das vezes, esses escravos não eram comprados, eles eram recrutados para estarem ali. Mas, enfim, o texto conclui aqui. De qualquer forma, o apogeu de Grécia e Roma, com seu escravismo, pertence ao passado e foram superados por outras formas de organização econômico-social. E o texto continua aqui, inclusive, tem aqui um parecer do filósofo Aristóteles, que a gente vai fazer uma questão sobre isso já já. Vamos lá para as atividades, então. Explique, de acordo com a leitura do texto, o que é ser escravizado. Então, como eu acabei de ler para vocês, eu coloquei um trecho do texto que explica isso aí. O texto de apoio vem ajudar a responder essas duas perguntinhas. A número 1, então, fica assim. A escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro de forma completa. O escravizado não é apenas propriedade do senhor, mas também a sua vontade está sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido pela força. 2. O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão? Você concorda com a ideia de Aristóteles? Escreva um texto que justifique a sua resposta. Aí o trecho que o Aristóteles fala lá no texto é: Aristóteles, o filósofo grego, costumava dizer que o escravizado, por natureza, não pertencia a si mesmo, mas a outra pessoa. Na sua opinião, havia pessoas que a natureza destinou a serem livres e outras que foram, por ela, destinadas a serem escravizadas. Aí vem a pergunta: você concorda com a ideia de Aristóteles? Eu coloquei a minha opinião, mas você vai colocar a sua opinião. Eu coloquei a minha só para clarear aí a sua resposta. A minha eu coloquei assim: claramente, sabemos que não faz sentido algum esse tipo de predestinação. Ninguém nasce para ser escravo. Então, na ideia do Aristóteles, a pessoa já tinha um destino pré-determinado. Aqueles que nasciam para ser escravos, aqueles que nasciam para dominar esses escravos, para terem melhores condições de vida. E que, de acordo com ele, a natureza é que regiam essas coisas. Porém, nós sabemos que não é exatamente assim. Esse tipo de coisas acontecem por causa da ganância humana,
da vontade de obter cada vez mais lucro, dinheiro e poder sobre outras pessoas. Nós vamos continuar aqui então com a semana 2 do PET, volume 7. E o tema é o tráfico negreiro. O PET de vocês trouxe aí um texto relativamente grandinho, que fala sobre o tráfico negreiro, como que era a escravidão na África, como era feito o comércio de escravos, o início do tráfico mercantilista e, finalmente, aqui o tráfico negreiro. Explique como era a escravidão na África. Nas sociedades africanas tradicionais, as pessoas podiam ser escravizadas por 4 motivos principais: a guerra, a fome, a punição judicial e a penhora humana. Mas como é que funcionava isso? A escravidão é uma instituição muito antiga que existiu em várias partes da Terra. Na África, antes da chegada dos europeus no século XV, haviam também escravos. Neste caso aí, as pessoas na África poderiam ser escravizadas por esses 4 motivos. A guerra. A guerra resumia-se entre diferentes povos por terra e poder. Então, quando eles entravam em guerra, o grupo vencedor geralmente levava o grupo perdedor para ser escravizado. A fome, quando o indivíduo não tinha meios para se alimentar, ele oferecia a si mesmo e a sua família como escravos. Aí eles iam trabalhar para outra família em troca de uma moradia e de alimentos, enquanto eles eram ali servos, escravos dessas pessoas. A punição judicial, que era quando uma pessoa cometia um crime e por isso era condenada à escravidão. E a penhora humana, que é quando o indivíduo oferecia a si mesmo como garantia de um empréstimo, se não pudesse pagar, era escravizado. Então essa daí também é mais considerada assim por dívida, né? Às vezes a pessoa também estava devendo muito, não conseguia pagar, ele trabalhava como escravo para poder acertar a sua dívida. Mas existem também outras características próprias aí da escravidão na África. Nas sociedades africanas, os escravos eram minoria, faziam trabalhos exaustivos, mas depois de algum tempo eram integrados ao grupo como vencedor, como pessoas livres. O filho de um homem livre e uma escrava nascia livre e era incorporado à linhagem do pai, que era totalmente diferente aqui no Brasil. O filho de um homem livre, principalmente se fosse algum fazendeiro, que ele tinha muito dinheiro, era dono de escravos. Se ele tivesse um filho com uma escrava, ele nascia escravo e não era considerado livre. Na realidade, eles jamais assumiam a paternidade, muito raramente quando acontecia. Além disso, algumas sociedades africanas, os escravos podiam casar com pessoas livres e ocupar postos importantes no governo. Então, gente, era muito diferente essa escravidão praticada na África. Eu coloquei somente esse trecho aí para vocês, porque é uma resposta resumida. Mas se você conseguiu ouvir esse áudio até agora, vocês viram que na África ocorria coisas muito mais diferentes. 2. O texto a seguir retrata uma das mais tristes páginas da história do Brasil, a escravidão. O bojo dos navios da danação e da morte era o ventre da besta mercantilista, uma máquina de moer carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, e as minas, e as mesas, e a casa, e a cama dos senhores. E mais do que tudo, os cofres dos traficantes de homens. Descreva a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Eu coloquei, resumidamente aí, os escravos eram levados amontoados nos porões dos navios negreiros, onde cabiam 100 e iam 300, e a viagem durava de 30 a 45 dias, a comida era pouca, de má qualidade, e muitos morriam no caminho. Então, naquelas imagens que eu coloquei no início ali do slide, mostra como eles eram amontoados nesses navios. Vou voltar lá para você ver. Aqui tem uma imagem ampliada do que seria onde
os escravos eram colocados, tá vendo ali? Onde eu estou passando setinha? Ali eles eram amontoados, um próximo ao outro, ou dessa forma como vocês estão vendo aqui, nessa imagem deste navio. Os africanos chegavam ao litoral brasileiro confusos, cansados e sem saber onde estavam. Nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, São Luís eram examinados, avaliados e comprados. Um homem adulto vale o dobro de uma mulher, geralmente 3 vezes mais que uma criança e um idoso. Então era assim feito esse tráfico, era assim que eram trazidos para a América e destinavam-se aí às grandes fazendas. Então é isso, se foi útil, curte, se inscreva, compartilha e eu espero você nas próximas correções. Grande beijo, até a próxima.